Shalom, queridos, Deus abençoe, família Fonte da Vida, Deus abençoe você, meu irmão católico, se você é espírita, se você está afastado, se você não tem religião, não importa, eu quero que você tenha uma noite de bênção, como eu disse hoje pela manhã no Instagram, não é? Agora à noite nós iríamos fazer o que muitos estão precisando. Você já tem se alimentado bastante da palavra e nós queremos orar com você, fazer uma oração com você, não é? Seguir os exemplos do nosso mestre, o exemplo que Jesus nos deu, não é? E que ele ensinou aos seus discípulos o poder da oração para vencer as situações da nossa vida. Nós vemos as inspirações de Davi, quando ele fala do seu clamor, da sua oração diante de Deus. E a oração, ela não tem horário, na verdade, não é? A oração, ela deve ser feita no momento que o nosso espírito diz que Deus está pronto, nos esperando para ouvir a nossa voz. E Deus, esta noite, quer ouvir realmente a sua voz, está interessado realmente nas nossas necessidades. Então a oração, ela é uma semente também. Você ora hoje e colhe amanhã. Ou ela é tão poderosa que você pode orar hoje e colher hoje mesmo. Eu quero orar uma oração de cura com você hoje. Quero orar uma oração de libertação. Não sei se é um problema de enfermidade com você. Eu não sei se é um problema de vícios aí na sua casa. Eu não sei se tem alguma coisa espiritual perturbando a sua vida, a sua família, mas esta noite, em nome de Jesus, vai sair essa perturbação maligna, vai sair essa enfermidade. Você vai orar comigo, ainda mais você que hoje pela manhã já fez aquela unção com azeite, não foi? Então, na verdade, você semeou preparando esse momento, porque o Espírito Santo vai visitar essa enfermidade sua. Ele vai visitar essa guerra que você está passando. E ele vai te fazer com que você depois vai dizer: nossa, bispo, depois da oração não achei mais aquela dor, não achei mais aquele caroço, não achei mais aquele mal que eu estava me sentindo, aquilo saiu tudo. Você vai ter testemunhos maravilhosos para contar, porque Deus quer que você seja realmente guardado e livre nesses momentos difíceis. Não há como há tempo para tudo. Esse é o tempo de Deus na nossa vida, de nos guardar e de nos ajudar. Então, eu só gostaria de falar a respeito de um homem que ele serviu de exemplo para tudo. E uma pequena palavra rápido para nós orarmos. Eu quero que você se prepare aí para a oração. Na hora da oração, não saia do seu lugar, não se distraia, porque você sabe que é muito sério, não é? Uma oração, ela pode fazer uma pessoa ressuscitar. Uma oração, ela pode fazer Deus abrir os céus e ainda esta noite acontecer coisas extraordinárias. Deus, ele ama quando o seu povo clama a ele. É a oração, não é? É uma estrada, uma mão que vai e outra que vem. Você envia a oração para Deus e ele te envia a resposta. Nós precisamos ver como exemplo, como Daniel, vocês se lembram, né? Ele orou e 21 dias e Deus respondeu, mas tinha uma coisa maligna bloqueando para que a resposta não chegasse. Aí Deus teve que enviar um anjo mais forte para que pudesse chegar até ele. E o anjo disse: Daniel, desde que você orou no primeiro dia, Deus já respondeu. Mas havia uma barreira que segurou o anjo que estava trazendo a resposta. Eu não sei se tem alguma coisa segurando. E às vezes sozinho, você está precisando desta força essa noite, né, querido? Então, eu quero dizer a Apóstolos no capítulo 14, do versículo 11 ao 19, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11 ao 19,
eu começo dizendo a respeito de um personagem chamado Paulo, não é? O Paulo antes e o Paulo depois. O Paulo antes a gente olha e vê que era um homem que exercia autoridade, não é? E era uma pessoa que não era qualquer um. E nós já conhecemos a sua história, daquele homem sem antes ter sido trabalhado por Deus. O homem natural. O homem que ainda não tinha conhecido dentro de si o poder sobrenatural de Deus. Às vezes você pode estar indo até a igreja. Você pode às vezes até ocupar alguma coisa. Mas às vezes você ainda não conheceu o poder sobrenatural de Deus através da sua vida. Por muitas coisas que podem acontecer. No caso de Paulo, ele não sabia quem era Jesus, não tinha tido aquele encontro, não é? Mas na verdade quem foi ao encontro dele foi Deus. Como Deus esta noite está indo ao seu encontro. E eu vou te dizer uma coisa, ainda talvez você está com o seu pensamento no caminho, mas olha que a presença de Deus já está chegando. E o que nos faz entender, não é? É que a gente vê as atitudes de Paulo antes e começa a ver depois o homem de Deus, o homem que foi escolhido e chamado. Eu declaro que você é uma pessoa escolhida e chamada por Deus e que você realmente vai se tornar uma bênção maior do que você tem sido. Realmente, tudo vai passar, tudo que tem realmente se levantado para te enfraquecer vai passar. Deus, ele te escolheu. Ele não fez uma escolha a erro. Ele te escolheu porque ele sabe que você tem futuro. Então ele sabe que às vezes você precisa passar um momento na sua vida, como está acontecendo agora, na mesma condição que Paulo teve que passar dele. Não é? E Deus sabe qual é a melhor experiência que a gente tem que passar para mudar exatamente a nossa vida e chegar a um ponto que o Espírito Santo exerça todo o domínio sobre as nossas vidas. Aqui diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele foi um homem acostumado aos extremos da vida. É interessante que ele fala muito sobre equilíbrio. Em várias epístolas que o apóstolo Paulo escreve, ele fala a respeito do equilíbrio que nós devemos ter na nossa vida. Não é? Uma pessoa sem equilíbrio, é difícil você lidar com ela. Uma pessoa sem equilíbrio, ela nunca quer te ouvir. Uma pessoa sem equilíbrio, ela sempre acha que o que vale é só o que ela está falando. Uma pessoa sem equilíbrio é uma pessoa que fica à mercê de várias coisas que podem vir negativamente sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo, como ele viveu essa experiência, como ele vivia, como ele recebia as ordens lá de Roma para executar as coisas, e ele sabia qual era a maneira dele ser. E ele, depois que encontrou Jesus, aí ele fala que o homem e a mulher que serve a Deus precisa adquirir de Deus equilíbrio em tudo que vai fazer na sua vida. Nem para mais, nem para menos, não é? Então é por isso que esta noite o Espírito Santo quer que você receba equilíbrio. Agora não é hora de você ser uma pessoa desequilibrada na maneira de você fazer as coisas e fazer as coisas do seu jeito. E o mais tremendo também é que ele fala sobre equilíbrio, mas o seu caráter e sua fé foram trabalhadas por Deus ao extremo. Deus trabalhou
no caráter e na fé do apóstolo Paulo ao extremo. E você sabe que Deus não trabalhou no caráter dele e na fé dele, com ele deitado, não é? Tranquilamente, numa posição maravilhosa. Você conhece a história, ele mesmo dizendo a respeito dele, não é? As noites que ele passou, os naufrágios que ele passou, os açoites que ele recebeu, as humilhações, as perseguições. Mas pode ver que quanto mais ele passava isto, maior eram os milagres de Deus através dele. Então, ninguém vai se vestir de rei e imaginar que Deus vai sair fazendo grandes coisas, porque não vai. Ninguém realmente, não é, vai pôr um smoke, vai para uma festa e depois vai dizer: olha, agora eu quero ser usado por Deus, porque não é assim que vai acontecer. Não é realmente o que a pessoa tem do lado de fora que vai fazer Deus usar ela. É a maneira como você diz para Deus: Deus, eu quero ser um instrumento. Então, nós temos que olhar que todos os homens da Bíblia, eles foram trabalhados e preparados para poder exercer a fé, a qual os grandes milagres aconteceriam. Então, o apóstolo Paulo teve que descer daquele pensamento antigo. Teve que descer da pompa que Roma tinha colocado ele. Ele teve que, na verdade, se fazer de pequeno. Ele teve que descer aonde Deus queria, para que Deus o levantasse. Não é o homem que se levanta do jeito que quer para ser usado por Deus. Fosse assim, não haveria realmente disciplina e nem precisaríamos seguir a direção do Espírito Santo. Viveríamos na nossa vontade e do nosso jeito. E depois iríamos dizer para Deus: eis-me aqui. Não, Deus tem que construir o homem segundo o que ele achar necessário em nós. Ele desconstrói o que é ruim para construir um novo homem. Ele fez assim com todos os homens da Bíblia. E para acontecer isso, eles foram colocados em tribulações. E como às vezes você está vivendo no meio de tudo isto, é agora que você vai sobressair dentro dos planos de Deus como homem e a mulher abençoado por Deus. E o que é mais maravilhoso, já que ele foi testado no seu caráter e sua fé foi trabalhado por Deus ao extremo, tanto da fartura como do prestígio, quanto da escassez e do sofrimento. O apóstolo Paulo foi tirado da fartura e teve que aprender a viver com a escassez. Não é? Enquanto você não aprender a viver segundo realmente a maneira como Deus quer, nós não estaremos preparados para a nossa missão. Mas veja bem, infelizmente a escassez traz o que? Sofrimento. Ninguém quer passar por sofrimento, mas às vezes o sofrimento ele é necessário em um momento da vida, e não há ninguém que seja poupado, ainda mais quando você diz que quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Não, tem que haver um sacrifício. E aí diz assim: por muito menos do que Paulo teve que enfrentar, nós muitas vezes abandonamos Jesus pelo caminho. Deixamos de ouvir Ele, fazer a vontade dEle e andar nos seus conselhos para fazer as coisas do nosso jeito. Que homem, que mulher, nós vamos sair para ser instrumento nas mãos de Deus? Não. Temos que ser forjados segundo a obra de Deus, através do Espírito Santo, conforme Ele quer. É Ele que vai dizer o momento e a hora.
E diz assim: mas a coragem de Paulo foi maior que o medo. Então, se essa noite você está sentindo medo, Deus vai te dar coragem para você abraçar e para você fazer o que você nunca ousou fazer. Você tem que fazer alguma coisa diferente do que você sempre fez para Deus. Mas você tem que ter a certeza que Deus está indo com você. E tenho certeza que o termômetro que diz se Deus está conosco ou não, é quando ele enxerga o arrependimento e a humildade dentro de você. Enquanto o seu orgulho e o seu eu quiser dizer: se eu fizesse isso, sairia melhor. Se Deus me usasse isso, eu faria bem melhor. Não. Há um monte de pessoas que pensaram assim, que imaginaram que poderia ser isso, poderia ser aquilo, e até hoje não são nada. Estão ainda tentando o caminho da cruz. Estão tentando chegar ao coração de Deus e não conseguiram. Mas tudo tem a ver com o seu coração. Mas a coragem de Paulo foi maior que o medo. A tempestade não o impediu de viver pela verdade, viu? Não há porque é uma tempestade na tua vida que você vai entrar pelo caminho da mentira para resolver as coisas. Homens de Deus, mulheres de Deus, não precisa disso, tá? Há uma tempestade que está, eu acredito que esteja, mas Paulo passou pelas tempestades, mas não impediu ele de viver pela verdade. Então não viva pela mentira, não aceite a mentira, não diga no seu coração: eu posso fazer isto, e às vezes Deus está dizendo: eu quero curar você, quero curar você do seu eu quero curar você para você não tomar mais decisões que você sempre tomou. Se você estivesse certo, elas nunca teriam saído ladeira abaixo, nunca teria se tornado em prejuízos, nunca, na verdade, teria acontecido as coisas que aconteceram. E temos que reconhecer isto, porque Paulo, ele teve que ser trabalhado por Deus, não foi do jeito que ele queria, mas a coragem de Paulo foi maior que o medo. A tempestade não impediu de viver pela verdade. O apóstolo teve a coragem de escolher a dor. Ele escolheu o caminho da dor. Se ele tivesse escolhido o caminho mais tranquilo e mais suave, Deus nunca teria feito dele o que Deus fez. Deus nunca teria confiado nele. Deus sempre iria olhar e dizer: quando eu mais precisaria de você, você realmente ficou pelo caminho. Você deu as costas e você largou o que eu te dei. Não. Homens, mulheres preparados por Deus através do Espírito Santo, ainda que ele trilhe de momento um caminho de dor, é necessário para que seja arrancado a enfermidade que você carrega ela ao longo da sua vida. E essa enfermidade, ela pode ter vários nomes. Ela pode ter vários nomes que te enfraquece: angústia, tristeza, solidão. Ou ela pode ter os grandes gigantes, né? Altivez de espírito, o eu, o orgulho, e a qual são verdadeiros impedimentos para que homens e mulheres fiquem em pé. Se vamos batalhar com um adversário nessa condição, ele vai rir de nós e com certeza vamos tropeçar. Mas se estamos na dependência do Espírito, as coisas são diferentes. E diz assim: a dor pode ser encarada como algo ruim. Ninguém gosta da dor. Mas como mencionado anteriormente, não há uma escola tão poderosa quanto a do sofrimento. Você já passou sofrimentos na sua vida. Eu pergunto para você: quando você lembra dela, você gosta? Quando você lembra do sofrimento, você pode ver, sempre você vai dizer: mas eu aprendi isto. Naquele meu sofrimento eu aprendi aquilo.
Olha, naquele meu tombo eu aprendi aquilo. Na maneira de eu conduzir a minha vida, acabou me trazendo dor e sofrimento, não é? Mas na verdade me serviu de lição. Então o sofrimento não é por acaso. Ele existe um motivo. E homens de Deus nunca estiveram fora disso. Jesus não esteve fora disso. Não é? O fato é que se não fosse a dor e a adversidade, não saberíamos o valor da perseverança e da vitória. A dor, o sofrimento, ela nos leva à perseverança, porque nós não queremos morrer no caminho. Nós não queremos ficar sozinhos pelo caminho, e nem queremos ficar abandonados pelo caminho. E sem esse senso de perseverança, não iríamos chegar na caminhada cristã. Mas para encarar a dor, precisamos crescer em coragem. Só enfrenta a dor quem cresce na coragem. E a coragem, ela te dá condição de você vencer o que te faz sofrer. E mais uma coisa, e diz assim, nesse sentido, para alimentar a coragem que nos leva à dor, é importante que tenhamos informações sobre o que poderíamos chamar de benefícios da dor. Existe benefício na dor. Existe, depois dela, algo maravilhoso de Deus. Você está entendendo? No sofrimento haverá um grande ensinamento, um crescimento que nos leva para perto de Deus. Por isso que a Bíblia fala que sábio é aquele, não que vai para a festa ou para um casamento, mas aquele que vai para o velório. Porque aquele que vai para o casamento não tem necessidade de pensar nas coisas sérias da vida. Ele vai usufruir apenas e momentaneamente de um desejo da sua carne. Mas o que vai para o velório, ele vai aplicar qual é o seu fim. Ele vai aplicar na sua vida e dizer: olha, o que eu tiver que endireitar na minha vida tem que ser agora. Então, Deus, ele sempre coloca uma forma da gente crescer. E indo para o fim, diz assim, em primeiro lugar, a dor nos humaniza, viu? A dor não te torna um monstro. Ela te torna mais acessível para Deus se trabalhar. E quando algo sai de controle, é que percebemos que não somos os senhores de tudo. Precisa sair as coisas do seu controle para que você tenha um valor maior diante de Deus. Enquanto você estiver no controle da sua vida, Deus não tem como crescer na tua vida. Deus só cresce na vida de quem realmente tem a sua vida no controle dele. Enquanto você controlar tudo na sua vida, não há como Deus crescer na sua vida. E diz o seguinte, e diz assim, e quando algo dói, de fato que notamos que não somos de ferro, não é? Assumir que somos humanos não é uma vergonha, é crescimento, é maturidade. Não é querendo fazer de conta que somos o que não somos. E queremos ser aquilo que não somos, é nos envergonhar mais ainda. E diz assim, assumir que somos humanos tem no mínimo duas consequências em nós. A primeira, deparamos com a realidade de que a vida e sua circunstância são maiores do que nós, viu? A vida e as suas circunstâncias são maiores do que nós. E diz o seguinte, esse sentimento de impotência que a dor e o sofrimento nos traz, pode nos remeter, às vezes, ao desespero, à necessidade que vamos reconhecer no meio de tudo isso, de um relacionamento mais próximo de Deus, coisa que antes não precisávamos, coisa que antes deixamos de lado, mas agora precisamos do conforto de Deus. A nossa insuficiência como seres humanos encontra repouso
na suficiência de Jesus Cristo. Você tem que se tornar insuficiente, tá? Para que Deus se manifeste um Deus suficiente na sua vida. Depois diz: quando tudo está bem conosco, a tendência é nos acharmos autossuficientes. E não há nada que nos torne mais orgulhoso e próximo da queda do que a falta de dependência de Deus. Todo aquele que cai e fica pelo caminho e tropeça, nunca teve a sua vida na dependência de Deus. E enquanto Deus não vê nossa vida na dependência, na dependência dele, ele não vai nos confiar. Porque ele sabe que nós vamos tropeçar, que nós vamos nos arrebentar, vamos nos machucar. Então é por isso que, se quisermos ser instrumento, temos que tornar, dependentes de Deus. E se há um tipo de autonomia que nos mata, é a que nos faz achar que somos bons o suficiente, inclusive e principalmente em relação a Deus. A dor expõe a nossa fragilidade. Por isso percebemos que nossos maiores talentos, habilidades e recursos são insuficientes para dar sentido em nossa vida. E tem também o seguinte: nós precisamos entender que tudo isso, longe de Deus, não serve para nada, não é? E finalizando diz: quando tudo vai bem, parece que apertamos o botão do piloto automático e seguimos como quem não percebe o valor das coisas, inclusive da própria vida. Quando somos parados pela dor, buscamos encontrar o porquê daquele sofrimento, mesmo que aparentemente não haja uma razão. A dor é o grito do corpo, da alma e do espírito. Ela denuncia que algo não vai bem e precisamos parar para ouvir o que Deus está falando conosco. Por isto, uma situação dolorosa nos leva a tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo conosco. E é isso que Deus está falando para você nesta noite. Ele está dizendo para você isso, querido. Que você está gritando, sua alma está gritando, seu espírito está gemendo, e Deus está dizendo para você o porquê do motivo. E eu acho que esse é o momento de nós descermos a presença dele, de nós nos humilharmos e clamarmos a ele. Se você crê realmente no poder da oração, vamos orar nesse momento. Vamos nos apresentar diante de Deus, com nossas fragilidades. Vamos nos apresentar para sermos restaurados, levantados, colocados em pé por Deus. Por isso que Deus te enviou essa palavra, porque Ele escolheu e há um propósito dele para a sua vida. Você vai exaltar e vai engrandecer a Deus logo mais à frente, pelas grandes maravilhas que os seus olhos vai ver Deus fazer. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, por essas vidas. E eu te peço, Espírito Santo, visite elas. Pois tu bem sabes quais são os conflitos que essa pessoa tem vivido. Eu declaro, Senhor meu Deus, sobre a fé dela, que algo convence e diz que ela não tem fé. Mas a tua palavra diz que nesta noite ela começa a criar a fé que estava paralisada. Essa fé que estava aprisionada nos sentimentos da dúvida, no sentimento da revolta, da murmuração, porque às vezes, Senhor nosso Deus, a dor veio de encontro a esta pessoa, e a dor acabou abrindo caminho para o sofrimento, e este sofrimento, ó Deus, se levantou, Senhor,
para poder paralisar a alegria desta pessoa. E esta pessoa quer, Senhor meu Deus, parar, querendo dizer como que se o Senhor não estivesse, Senhor meu Deus, com um projeto maior para a sua vida. Mas o Senhor é o Deus que está nos testando. O Senhor está trabalhando e está nos levando à exaustão do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa soberba, porque é isto que tem feito muitos ficarem pelo caminho. Muitos acabam sendo rejeitados porque insiste nas suas próprias vontades, porque não há um relacionamento com o Espírito Santo. Mas existe, Senhor, aqueles que querem obedecer, aqueles que estão dispostos a pagar o preço e dizer: eu não aceito mais essa vida que eu tenho tido com Deus. Deus não tem somente isso para a minha vida. Esse não é o plano de Deus que eu estou vivendo, não. Pois Deus, Ele está vindo de dentro para fora na minha vida. Antes que eu enxergue o caminho aberto, antes que eu enxergue o sol do meio-dia, Deus vai me fazer enxergar a maneira como Ele me vê por dentro de mim. E Ele vai me curar, e Ele vai tirar realmente o mal que muitas vezes me faz fracassar, quando o meu eu, quando o meu orgulho, quando a minha soberba se levanta contra a minha vida. Mas o Senhor escolheu você, mas o Senhor diz que tem um plano com você. E por isso que muitas vezes até a sua carne está doente, as suas emoções estão doentes, o sistema nervoso abalado. Senhor, muitas vezes esta pessoa falou palavras que ela não gostaria, que resultou em problemas. O Senhor conhece as limitações desta pessoa, Pai. Talvez às vezes alguém não entende ela, mas Tu és o Deus que entende, que entra, Senhor, nas profundezas do segredo e das nossas deficiências. Por isto, Senhor, é uma noite que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos coloca para cima e quebra toda a autoridade de ver esta pessoa, para trazer a enfermidade sobre esta pessoa, para trazer este problema que tem feito este homem, esta mulher, Senhor meu Deus, sofrer. Esta pessoa que tem derramado as suas lágrimas, derramado, Senhor, o seu coração diante de Ti. Ah, Pai, eu tenho certeza que esta noite o Senhor faz cessar esta dor, o Senhor cura essa ferida e o Senhor renova a aliança com esta pessoa, para levantá-la do fracasso, para levantá-la da sua guerra emocional, da sua guerra familiar, da sua guerra financeira, da sua guerra de intimidade com o Senhor. Esta noite é a noite, Senhor, que o Senhor tira essa atmosfera pesada de dentro desta casa, de dentro deste quarto, essa pessoa que fica presa nesse quarto, essa pessoa que não quer se levantar da cama, esta pessoa, Senhor, que está sendo envolvida por pensamentos de depressão, por uns sentimentos esquisitos, por umas influências esquisitas, pois agora em nome do Senhor Jesus, vai-te, espírito maligno,
Vai-te, espírito opressor, trabalhos de macumbaria, sejam quebrados esta noite. Nós quebramos em nome de Jesus, aquele que é maior. Os trabalhos estão sendo quebrados agora. Palavras que foram mandadas, trabalhos que foram enviados, palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de fracasso, nós anulamos em nome de Jesus contra a sua vida. Sim, ó Deus, esta pessoa não vai deitar em angústia, não vai deitar com medo, não vai deitar em fraqueza, mas agora o Senhor tira esse aperto, o Senhor tira essas algemas que foi colocado para que essa pessoa, ela não consegue tomar as decisões, ela está paralisada, ela não consegue, Senhor, sair de dentro desta caverna que a mente dela foi colocada, mas Tu és, Senhor, o remédio. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que as correntes sejam quebradas, seja aberto o caminho da bênção, o caminho do milagre, da cabeça à planta dos pés. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, saia dessa casa, sai dessa família, sai da vida desta pessoa. Eu estou declarando na autoridade que o Senhor nos dá, a sua palavra diz que é no teu nome. Então deixa este corpo, deixa esta vida agora. Vai-te, espírito de enfermidade, espírito de perturbação, de toda obra que não vem de Deus, pois aí não é teu lugar. Você não vai morar, você não vai dormir, você não vai acordar com esta pessoa. É desde a cabeça, planta dos pés. Agora, Senhor, visita toda essa... cada órgão desta pessoa, visita, Senhor, todas as áreas. Eu te ordeno agora que tudo que esta pessoa estava sentindo começa a se desfazer, começa a ser levado embora, começa a mudar a condição do corpo dela, começa a mudar agora, Senhor, a condição da mente dela, começa a mudar a saúde dela, começa a soprar um rio de cura, um rio, Senhor, de restauração sobre a vida deste homem, desta mulher, que agora clama e pede comigo, que agora intercede por alguém enfermo, por alguém num leito, por alguém numa UTI, por alguém dentro da sua família que está numa situação difícil. Responde para fazer o que for melhor, ó Deus, e o melhor o Senhor quer sempre fazer para que o seu nome seja glorificado. Tu não és um Deus do fracasso, não és um Deus da derrota, não é um Deus, Senhor meu Deus, que se dê por vencido, pois o Senhor lutou conosco até a morte de cruz, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Então eu posso confiar, eu posso crer na sua palavra, que nenhuma peste, que nenhuma praga alcançará e ficará sobre a família desta pessoa, ficará sobre o chamado dela, sobre o ministério dela, pois o Senhor já está a chamando, já está despertando para que ela volte. Ela será uma grande bênção nas casas de paz, ela terá novamente restaurado, Senhor, a sua célula, ela terá restaurado, Senhor, o seu chamado dentro e fora da sua igreja, pois, Senhor, o tempo será, Senhor, que hoje não precisamos mais ficar dentro de Jerusalém, já recebemos a presença, o poder do Espírito Santo, seremos levados para fora de Jerusalém, para que o mundo saiba quem é Jesus, para que o mundo que ainda não te conhece, e são milhões os que nunca ouviram falar de ti, possa, Senhor meu Deus, nós sermos participantes, sermos instrumento de milhares e milhares de desviados que voltarão para a tua casa. Pessoas que estão com os talentos enterrados serão levantados pelo Senhor, porque, Senhor, a mudança na vida desta pessoa agora, Senhor, será muito maior do que foi na primeira vez, porque agora o Espírito Santo, ele encontra o caminho no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das desilusões, no meio, Senhor, de tudo que essa pessoa, ela se sente insignificante.
insignificante, ela se sente sem condição, mas é melhor para que o Senhor manifeste a sua glória, manifeste o poder da vida, o poder realmente que é maior do que todas as coisas. Eu profetizo, eu declaro, Senhor, que amanhã, Senhor, vai amanhecer um dia maravilhoso sobre esta pessoa. Ela vai ver a sua saúde renovada, fortalecida. Nós lançamos a cura, nós lançamos o milagre sobre esta pessoa, lançamos sobre o Brasil, lançamos sobre a nação brasileira e dizemos que este vírus não vai subir com este pico, como estão dizendo. Ele está sendo detido pela oração da sua igreja. Ele vai descer para o abismo, ele vai embora para o mesmo lugar que ele entrou na nação brasileira, e temos certeza que não vai ficar abrindo sepulturas, que não vai ficar, Senhor, destruindo famílias, pois esta não é a obra do nosso Deus. A obra do nosso Deus é cura, a obra do nosso Deus é salvação, a obra do nosso Deus é vida, a obra do nosso Deus não é miséria, é prosperidade, é abrir portas, é fazer um caminho maravilhoso e um caminho poderoso e um caminho grandioso. Por isso, ó Deus da nossa vida, ó Deus da nossa salvação, assim nós profetizamos a tua bênção, a tua fidelidade sobre esta vida, porque o Senhor é grande. Por isto, ó Deus, que esta pessoa, quando ela declarar diante do Senhor, que o Senhor colocará o teu reino em primeiro lugar na vida dela, Senhor, que ela já não vai ser mais a mesma. Quando ela declarar, Senhor, ela não vai mais correr atrás do problema, porque o Senhor se levantará para poder, Senhor, colocar em ordem todas as coisas, pois o Senhor é o Deus da abundância, o Senhor é o Deus da multiplicação, o Senhor é o Deus do milagre, e eu abençoo esta vida na autoridade que o Senhor está me dando, e ela vai dizer que nesta noite mesmo o mal se retirou, a enfermidade se retirou, e o Senhor começou a mover os corações que estava ferido, que estava magoado, que estava ressentido, pois a Bíblia nos diz, Senhor meu Deus, que é por este meio, no meio de muitas coisas como o apóstolo Paulo passou, outros homens passaram, mas em tudo, Senhor meu Deus, eles foram vencedores, porque eles ficaram na dependência do Senhor. Que o Brasil venha ficar na dependência do Senhor, que o Brasil venha ficar na dependência do Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno, que o teu povo venha ficar na tua dependência, que esta família venha ficar nesta dependência, Senhor meu Deus, que este casamento esteja na tua dependência, que a vida profissional desta pessoa esteja na tua dependência, ó Deus, que a vida desta pessoa seja tocada e alcançada pelo teu poder. Eu declaro portas abertas, eu declaro caminhos abertos de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que acompanhou comigo nesta oração, amanhã às 10 horas estaremos novamente com vocês, e eu tenho certeza que essa oração não foi em vão. Eu vou te dizer uma coisa, depois você pode começar a procurar aí as dores que você estava sentindo, aquilo que estava latejando, aquela coisa que estava te incomodando, aquele nó que estava dentro de você. Você está entendendo? Aquilo que estava deixando você com mal-estar, não é? Esse mal no seu estômago, essa dor de cabeça que vive te perturbando, não é? Seja lá o que for, não importa qual seja o nome, Deus tem um nome para tudo isso: espírito de enfermidade. E até mesmo aquela que veio por causa das suas emoções e veio sobre o seu corpo, não vai fazer parte da tua vida, não vai te perturbar. Em paz você vai se deitar esta noite, e em paz você vai se levantar amanhã. E amanhã cedo novamente, você que está com o óleo da unção, você vai se ungir, vai declarar a palavra do último versículo
do Salmo 133. E eu vou te dizer uma coisa, e você verá realmente Deus movimentando a sua mente, movimentando seus pensamentos, movimentando tudo na sua vida. Que o Senhor Deus possa te abençoar de uma forma grande e poderosa. Tá bom, Deus? E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.